Fala, turminha, tudo bem com vocês? Estamos preparados aí para mais uma aulinha de hoje? Eu espero que sim, hein? Porque hoje o tema é união familiar, casamento e divórcio. E hoje a aulinha foi preparada por mim e pela tia Rita, tá ok? Então vamos começar? Não. Antes de começar, temos que fazer a nossa prece inicial, tá bom? Tava esquecendo, né? Vamos lá? Convido a todos a fecharem os olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, olhe sempre por mim, olhe também pelas outras crianças, principalmente aquelas que não têm um papai ou uma mamãe. Proteja nossas famílias e cubra nossos lares de um amor sem fim. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turminha, para começar nosso tema sobre união familiar, a gente tem que relembrar o quão importante é a família. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas nós fizemos uma aulinha sobre família, né, onde nós mostramos que dentro do nosso seio familiar nós temos nossos afetos, os nossos desafetos. E a família tem o objetivo de promover o nosso crescimento moral e espiritual. Essa aulinha de evangelização está lá no YouTube, no nosso canal, e ela é do dia 5 de novembro de 2020. Então, se você não está lembrado, dá uma pesquisadinha lá, que aí você vai se inteirar sobre o que é a família, a importância dela, e agora conseguir associar ela com essa aulinha de hoje sobre a união familiar, tá bom? Mas aí, como se começa uma família? Como se promove a união familiar? Com o casamento, não é? Onde o esposo e a esposa se unem definitivamente. Aí você me pergunta, mas tio Vitor, existe casamento espírita? E eu te digo que sim. O sentido de casamento para a doutrina espírita é algo que vai muito além de um mero contrato. O espiritismo ele não impõe nenhuma regra de nenhum tipo. Apenas aconselha o que é melhor. Só que cada ser sabe o que é melhor para si mesmo e para a sua evolução espiritual. E lá no Livro dos Espíritos, não sei se vocês lembram do Allan Kardec, aquele homem que faz um monte de perguntas, ele perguntou aos espíritos o que aconteceria se não houvesse mais o casamento. E sabe o que eles responderam? Eles responderam que iríamos regredir e perder toda a nossa razão. Tá vendo o quão importante é o casamento? Bom, e se a gente for pegar o livro Estudando Mediunidade, do Martins Peralva, a gente vai ver lá no capítulo 28 que existem 5 tipos de casamentos na visão espírita. E olha só, os 5 tipos são os casamentos acidentais, que são o encontro de almas inferiorizadas, por efeito que foi realizado esse casamento, essa união, por efeito de atração momentânea. Ou seja, um achou o outro bonito e casaram. Sem qualquer ascendente espiritual, ou seja, não estava preparado para aquilo, né? Já também existem os casamentos provacionais, que são reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos, tanto da mulher quanto do homem, correto? Existem também os sacrificiais, que é o reencontro de uma alma iluminada com de uma alma inferiorizada.
E esse tem por objetivo a redimir aquela alma inferiorizada. Esses 3 primeiros tipos são os casamentos mais comuns que a gente encontra aqui no nosso planeta. Mas tem também 2 outros tipos que são um pouco mais raros, mas podemos encontrá-los por aqui, que são os afins, que são o reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. E tem também os transcendentes, que são almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Ou seja, este é o típico casamento de almas gêmeas. Bom, sabendo que esses 2 tipos são os mais difíceis de se encontrar e que os outros 3, que é o acidental, provacional e sacrificial, é o mais comum, aí você me pergunta, nossa, mas então para manter esse casamento vai ser uma provação danada, né? Pois é. Só que olha só o que é que Jesus nos disse. Se você pegar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 22, onde o texto diz assim, o título do texto diz assim: não separeis o que Deus juntou. Aí você vai ver que lá tem uma passagem que também está em Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 7 a 9. Lá, os fariseus indagam a Jesus. Olha o que eles perguntam. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Então Jesus responde: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu. Despedicieis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Podemos ver então que Jesus queria nos mostrar que uma vez casados, nós teríamos que fazer o possível para manter esse relacionamento até o fim. Aí você me pergunta, mas se Jesus pediu para que esse casamento, essa união, fosse levada até o fim, por que existem tantos pais e mães se separando? O pai da minha coleguinha se separou da mãe da minha coleguinha e agora eles vivem separados. Bom, então deixa eu te explicar uma coisa. Se você vê lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o tema é Bem-aventurados os aflitos, você vai ver lá no item 19, cujo título é O Mal e o Remédio. Lá tem um texto de Santo Agostinho, que foi escrito em 1863, lá em Paris. E lá ele diz assim: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Pois é, turminha. Infelizmente, o planeta Terra só está à frente dos mundos primitivos. Nós ainda estamos no segundo degrau de evolução. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Então, quando eles
há essa união entre homem e mulher, o marido encontra na esposa mais mal do que bem, e a esposa encontra no marido mais mal do que bem. E às vezes chega ao ponto desse mal ser tão grande que, ao invés dessa união seja para pagar-se os débitos de vidas anteriores, eles acabam adquirindo novos débitos e comprometendo até a vida futura. Então, pela espiritualidade, é preferível que eles se separem para que não seja comprometida a existência de ambos ainda nessa encarnação. Entenderam? E aí, então, que vem o divórcio. Aí você me pergunta, mas não dizem, tio Vitor, que o que Deus uniu, o homem não separa? Pois você está certo. Realmente, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas Deus une com amor. A união feita com amor, sim, essa ninguém separa. Mas, infelizmente, os casamentos que estamos vendo na atualidade são casamentos que o homem casa com a mulher pela sua beleza, a mulher casa com o homem por o homem ser muito bonito, ou por interesses financeiros, onde o homem casa com a mulher porque ela tem recursos financeiros e a mulher casa com o homem porque sente nele uma segurança financeira maior. Então tá vendo que a união não foi feita com amor? Então podemos dizer que essa união foi feita pelos homens e não por Deus. Bom, e se você pegar o capítulo 22, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente já viu aqui que o título é Não separeis o que Deus ajuntou. Só que lá agora no item 5, onde diz sobre o divórcio, está lá assim: o divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Então veja que aí ele diz que não houve união sincera entre ambos. Não houve a união com amor. Houve a união por interesse. E se o homem junta, o homem separa. Tá vendo como a gente estudando, a gente consegue esclarecer e entender o porquê que ocorrem determinados fatos? Aí você vem e me pergunta de novo, tio Vitor, então tá difícil, porque se a probabilidade é de que nós tenhamos aqui na Terra mais casamentos acidentais, mais casamentos provacionais e casamentos sacrificiais, vai ser muito difícil de um casamento dar certo. Pois aí eu vou te falar o seguinte, tem como sim dar certo. Sabe por quê? Porque nós temos que fazer uso de 3 coisinhas para que essa união dê certo. É a fé, a esperança e a caridade. Fé, que é acreditar na relação e crer que a força que une o casal é maior que a força que os separa. Esperança de que tudo vai ocorrer melhor se fizermos a nossa parte. E a caridade, sempre servir ao outro no máximo da nossa capacidade de servir com amor. E aí eu lembro a vocês que todo amor que a gente doa, ele retorna para nós mesmos devido à lei de causa e efeito. Tá certo?
Então, é possível? É sim possível. Entenderam? Bom, vamos encerrar hoje? Bom, convido a todos a fecharem os olhos, elevar o nosso pensamento a junto do nosso anjo guardião. Ó anjo da minha guarda, me proteja e me ilumine, que eu cresça com saúde, com paz e alegria. Me acompanhe sempre, tanto de noite quanto de dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turminho, por hoje é só. Eu acredito que tenha ficado bem esclarecido sobre a união familiar, o casamento e o divórcio. Mas se você ainda tiver alguma dúvida e quiser sanar essa dúvida, nós aqui da Evangelização do Jefa estamos à sua disposição lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Pode mandar sua pergunta e um de nossos evangelizadores vai entrar em contato com vocês para poder tentar sanar essa dúvida, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até mais. Tchau, tchau.